Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2019, e esse aqui é um Giro de Notícias. Não se esquece de meter o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e, claro, seguimos no vídeo. A primeira notícia do vídeo de hoje, eu vou falar sobre parcial de ingressos Fluminense e Peñarol, jogo que é amanhã, pra quem tá vendo esse vídeo na data de lançamento dele. O jogo é amanhã, Fluminense e Peñarol no Maracanã, jogo de volta. A gente ganhou o primeiro jogo por 2-1 lá no campeão del siglo, e a expectativa era de um público muito alto, as vendas foram antecipadas ali e tal, rendeu um público bom, só que assim, não me surpreende que a evolução das parciais de ingresso não tenham sido como foram na semana passada. É óbvio que elas iam dar uma estagnada, pelo menos pra mim. E aí são dois motivos que fazem ela dar uma estagnada, né? Vamos lembrar que o primeiro deles seria todos que foram pro jogo contra o São Paulo e que iriam também contra o Peñarol, quando foram à bilheteria, né? Os sócios fizeram check-in pra entrar direto. E quem foi na bilheteria pra poder trocar ingresso ou comprar ingresso pro jogo contra o São Paulo já se adiantou e comprou logo do jogo contra o Peñarol, né? Então era notório de que as vendas subiam quase que juntas ali pro jogo contra o Peñarol e pro jogo contra o São Paulo, porque como a galera sabia, né, que é o ponto 2, que não vai ter venda e troca no dia do jogo lá no Maracanã, o cara dava uma viagem só, ia pro Maracanã, já comprava logo o ingresso do jogo contra o São Paulo e do Peñarol. E o ponto 2, né, além dessa questão de não haver troca no dia, é também de que toda a galera que iria só porque era um jogo que tava empolgado, é a galera que a gente pode chamar de só vai na vitória, enfim, modinha, do jeito que você quiser chamar. Eu digo que a galera da empolgação, quando todo mundo tá indo, ela quer ir, quando o time tá bem, ela quer ir. Enfim, essa galera, com a derrota de sábado, foi minando um pouco, né? Quem não tinha comprado seu ingresso ainda, depois da derrota, ficou naquela de, não vou, e etc. Enfim. Ou seja, essa nova parcial divulgada hoje, meio-dia, nessa segunda-feira, meio-dia, de 23.500 torcedores, já com ingresso pro jogo contra o Peñarol, não é assustadora pra mim, né? A evolução na semana passada era 10 mil, 13 mil, era ali cerca de 5 mil ingressos quase que por dia, e a evolução nesse final de semana não foi tão grande, até porque também muitos pontos de venda não venderam ingresso pro jogo contra o Peñarol nesse final de semana. E aqui fica a dica marota, né? Você que precisa comprar, assim como eu, né? O meu é o de sócio, mas Jorge e Valberlan vão comigo, eles compraram pela internet, mas ainda não conseguiram trocar, né? Não tem nenhum ponto de venda aqui mais próximo da gente, então eles vão ter que trocar no dia da partida. A gente normalmente troca no Maracanã. Se não vai ter ponto de venda de troca no Maracanã, como que a gente vai fazer? Enfim, o Fluminense divulgou 2 locais que vão funcionar ali até mais próximo da hora do jogo, né? Acho que o limite é 8h30 para um deles, que é a quadra da Vila Isabel, da escola de samba Vila Isabel, é próxima ali do Maracanã, dá pra ir a pé, e o Shopping Boulevard, que dá pra ir a pé também, é um pouquinho mais longe, mas dá pra ir a pé também, bem tranquilo assim, dá pra ir lá, te retirar o ingresso e voltar. Qual que é a dica? Chega cedo, vai cedo pro Maracanã. Se você não trabalha, não sai ali próximo do horário do jogo, chega cedo no Maracanã, porque esses pontos de venda vão funcionar até 8h30, acho que um é 8 horas, o outro é 8h30. Confirma lá nas redes sociais do Fluminense, mas amanhã eu vou trazer essa informação precisa no pré-jogo. Então, chega cedo, porque aí quem precisa chegar tarde mesmo, quem vai sair do trabalho, vai sair da faculdade, etc, e vai direto pra lá, vai formar uma fila grande. Então quem puder chegar cedo, já chega, faz a sua troca logo sem filas. Beleza? Vamos pro próximo assunto. Mas antes do próximo assunto, Fute Fanatics. Tá aí, tá rendendo pra cacete, tá show a parceria. Esse link tá aqui na descrição, o cupom de desconto tá aparecendo aqui de um dos dois lados, que eu nunca sei qual é. Vem aqui embaixo no link na descrição, Fute Fanatics, loja aí de material esportivo. E assim, comprar com desconto, você já vai comprar aquela camisa sua nova lá de algum outro clube, ou vai comprar camisa de seleção, ou vai comprar um tênis, vai comprar uma chuteira, vai comprar a camisa do Fluminense que tá em promoção lá, então já vai compra com desconto. Usa o link que tá aqui na descrição e o cupom que tá aparecendo aqui do lado. Você consegue essa compra com desconto, beleza? Vambora! Outro assunto é sobre a venda do mando de campo. A notícia é a seguinte, o canal Flu News divulgou, depois Netflu, Globoesporte.com, enfim, vários outros sites também trouxeram essa notícia, de que Fluminense e Corinthians, jogo válido pela 19ª rodada do primeiro turno, ou seja, a última rodada, né, do turno do Brasileirão, que seria, né, no Maracanã. O Fluminense tem o mando dessa partida, o mando foi vendido para Brasília, ou seja, jogaremos essa partida, que
seria no Maracanã, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Eu acho que eu já deixei claro isso aqui no canal, mas como eu falei poucas vezes sobre isso, eu odeio venda de mando de campo. No caso do Fluminense. Por quê? Porque se vender um mando de campo, por exemplo, de Fluminense e Atlético Paranaense pra Cariacica, beleza, acho show, porque o Fluminense tá indo até um torcedor que não tem tanta oportunidade de estar no Maracanã como a gente que mora aqui no Rio tem. O Fluminense tem uma gama muito grande de torcedores no Espírito Santo, enfim, o Espírito Santo é o Rio de Janeiro do Norte no quesito futebol, então o Fluminense tá levando ali o clube num jogo que às vezes não teria tanto público aqui no Rio de Janeiro, né, nesse exemplo hipotético, tá indo pra lá pra poder pegar um torcedor seu ou levar pra Juiz de Fora, né, como já fez isso na época que não tinha o Maracanã. São ali algumas estratégias pra levar pro seu torcedor. Agora, quando o Fluminense vende um mando de campo, por mais que hajam muitos torcedores do Fluminense em Brasília, eu reconheço isso, conheço até alguns, é óbvio que tem mais corintianos ali no centro-oeste do país. Goiás, Mato Grosso, são estados muito fortes do Corinthians, até pela influência paulista ali, também um pouco mais de proximidade. Ou seja, levar um jogo Fluminense e Corinthians pra Brasília é praticamente inverter o mando. E eu repito, eu sei que tem bastante torcedor do Fluminense em Brasília, mas é notório e sempre acontece isso, da gente ver que vai dar mais público do outro time do que do nosso. Ou seja, eu sempre sou e sempre serei contra o Fluminense vender um mando de campo pra jogar na melhor das hipóteses, em estádio neutro, mas normalmente acontece de jogar num estádio contra. Dito isto, dessa vez eu tenho duas ressalvas que me fazem amenizar o quanto eu sou contra, continuo sendo contra, mas duas ressalvas, que são, a primeira delas, o Fluminense antecipou cerca de 800 mil reais dessa venda de mando de campo, enfim, os valores ainda não estão 100% confirmados sobre quanto que o Fluminense ganhará vendendo esse mando, mas já é sabido de que o Fluminense antecipou 800 mil reais dessa cota que ele receberia para pagar salários atrasados. E quando o Mário Bittencourt assumiu, ele falou de que a prioridade da gestão ali no primeiro mês era quitar salários atrasados. A gente vai lembrar que o Fluminense tinha ali quase 3 meses de salário atrasados na CLT, tinha direitos de imagem de praticamente 5, 6 meses ali atrasados, juntando tudo, ou seja, era uma dívida enorme que estava causando, quase colapsando o Fluminense. E dentro de um mês o Mário cumpriu a promessa, regularizou boa parte do salário, até um ponto em que salário não virou mais notícia. Ele não regularizou 100%, mas pelo menos tirou essa pauta do Fluminense por ali, por algum tempo pelo menos. Segundo ponto é que, apesar das muitas críticas sobre a posição que tá hoje o time, sobre o momento, né, da gente no Campeonato Brasileiro, e tá vendendo mando com um time na zona de rebaixamento, olha só o estado do time. Vale destacar, a notícia diz de que essa proposta chegou logo depois da eleição, então naquela época da eleição lá do Fluminense, a gente vai lembrar ali que após o empate com a Chapecoense, a gente passa o tempo ali de Copa América fora da zona de rebaixamento, numa posição incômoda, porém, visualizando esses jogos iniciais aí em casa, né, esses 4 jogos praticamente no Rio de Janeiro, né, Ceará, Vasco em São Januário, São Paulo e Inter, com uma possibilidade de reação de fazer muitos pontos. Então não trabalhava-se com a hipótese do Fluminense perder para São Paulo, empatar com o Ceará e perder para o Vasco também. Na época isso não era seria um drama jogar um jogo fora do Rio de Janeiro, como será, e tirar uma possível pontuação nossa, enfim, não era o drama que está hoje. Tinha o erro, como eu já falei aqui, mas não era o drama que tá hoje. Então, nesse ponto, a diretoria também vou diminuir um pouquinho, mas o principal pra mim era do salário. Na questão do salário, por exemplo, eu teria alguns momentos de dúvida se eu preferia perder um mando de campo pra quitar a quantidade de salários que foram quitados. Ficaria em dúvida, mas ainda assim responderia de não perder um mando de campo, porque eu vejo a importância do Maracanã e das pontuações pro Fluminense, e principalmente de não inverter um mando. Eu cheguei a ver até uma galera aplaudindo a situação, dizendo de que o Maracanã daria prejuízo. E isso não é uma verdade. Não saiu ainda o borderô, né, com todas as informações financeiras do jogo contra o São Paulo, que foi no último sábado, mas olhando os borderôs do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, a nossa média ali vem sendo de 20 mil torcedores, né, como eu sempre falo, eu apago o jogo contra o Flamengo, porque ali eram 2 torcidas, tiro esse jogo. Então a nossa média vem sendo de 20 mil, e contra o São Paulo também deu 21 mil e pouco. Esse vem sendo o valor que dá pra gente quitar o Maracanã, fica elas por elas.
cariocas. Com essa média entre 20 e 23 mil pagantes, o Fluminense não tem prejuízo. Ainda mais com esse acréscimo do ingresso, né, que era 50, subiu para 60 reais, também fica ali claro de que mantendo essa média de 20 mil, o Maracanã não dá prejuízo. Dá muito prejuízo no início do ano por causa de Campeonato Carioca, por causa de primeira fase, segunda fase de Copa do Brasil. Na primeira fase a gente nem jogou aqui, né, mas a segunda contra o Ipiranga, contra a Luverdense. São esses jogos que o Maracanã tem ali um déficit grande e principalmente Campeonato Carioca. Mas no Brasileiro a nossa média vem sendo legal, vem sendo ali de 20 mil torcedores, o que dá um valor interessante ali para pelo menos custear o Maracanã. Dito isto, informo que amanhã tem pré-jogo contra o Peñarol, tem análise post logo após o jogo e na quarta-feira tem vlog dessa partida sul-americana. Enfim, saudações tricolores, até a próxima, valeu. Recadinho final diferente, tá aparecendo aqui no card o canal do Luiz Penido, você vai lá e acompanha porque a partir das 8 horas, nessa segunda-feira, dia 29, eu estarei lá, ele tá completando 100 mil inscritos, chamou ali influenciadores dos clubes cariocas. Se você tá vendo esse vídeo antes das 8 ou já às 8, clica no card e vai lá conferir, beleza? Saudações tricolores.